No dia 3 de maio, comemoramos São Felipe e São Tiago Menor. Felipe nasceu em Betsiada da Galileia, no reino de Israel, mesma cidade de São Pedro e Santo André, e talvez fosse pescador como eles. Tem origem judaica e nome grego, sendo discípulo de São João Batista, mas foi chamado a ser apóstolo por Cristo, e no mesmo dia que Pedro e André. Consta que era casado e com 3 filhos, e seguir Jesus foi de consentimento mútuo e doloroso para ele e para a sua família. Aparece sempre em 5º lugar nas listas dos apóstolos, indicando como preferência de Jesus, talvez por segui-lo imediatamente até o convite. Segue-me, João 1,43. Logo chamou Natanael, São Bartolomeu, e em resposta às suas dúvidas disse: vem e vê, João 1,46. O que, segundo Bento XVI, mostra que agiu como verdadeira testemunha, não apenas apresentando uma teoria, mas convidando para uma experiência pessoal. A ele se dirige Jesus na multidão dos pães e dos peixes. João, capítulo 6, versículos 5 e 7. Outra sugestão de sua preferência com Santo André, próximo da paixão, intercede junto ao Cristo por alguns gregos que o queriam ver. João, capítulo 12, versículo 20 e 22. Provavelmente porque falava o idioma, demonstrando assim já caridade para com os pagãos. Por isso é muito querido na Grécia e é padroeiro do país. Contudo, é chamado a atenção por Nosso Senhor na última ceia, após pedir a Ele que mostre o Pai, pois isto nos basta. Felipe, há tanto tempo que convivo convosco e ainda não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? Se não crede, ao menos em razão das obras. João capítulo 14, versículo do 7 ao 11. A tradição diz que após Pentecostes, pregou na Ásia Menor a gregos, citos e partos, obtendo muitas conversões, chegando a Hierápolis, na Frígia, centro-oeste da atual Turquia. Foi martirizado por lapidação ou crucificação de cabeça para baixo num cruz em forma de X. Isto por volta dos anos 80, quando ocorre a conversão de São Policarpo, que foi o seu discípulo. Tiago Menor é assim diferenciado de outro apóstolo, Tiago Maior. Irmão de São João Evangelista e filho de Zebedeu, não porque fosse inferior em santidade, mas porque o segundo participou de algumas situações específicas que ganharam destaque, como a transfiguração e o chamado à vigília com Cristo no Horto das Oliveiras. Tiago Menor era filho de Alfeu e primo de Jesus, fisicamente parecido com o Senhor, um dos motivos pelos quais Judas Iscariotes precisou indicar Jesus aos romanos quando da sua prisão. De fato, São Paulo se refere a ele como irmão de Jesus, um termo que indicava o parentesco próximo na língua hebraica.
erroneamente interpretado de forma literal pelos protestantes, que por isso alegam que Nossa Senhora teria mais de um filho. São Judas Tadeu e São Simão Cananeu, igualmente apóstolos, eram seus irmãos consanguíneos. Por sua conduta exemplar, recebeu o apelido de o Justo. Após a ressurreição, Jesus lhe aparece especificamente. 1 Coríntios 15, 7. É considerado o primeiro bispo de Jerusalém e São Paulo cita mesmo antes de Pedro, Tiago, Pedro e João, considerados colunas da igreja. Gálatas 2, 9. A este respeito, nesta função, seu parecer no Concílio de Jerusalém, que presidiu no ano 50, foi acatada, ao afirmar que os convertidos pagãos não precisavam ser circuncidados para pertencer à Igreja. Atos 15, 13. Na sua carta constante no cânon bíblico está fundamentado o sacramento da unção dos enfermos e também é essencial a afirmação de que a fé sem obras é morta. Tiago 2, do 14 ao 19, 5, 14, 15. Ou seja, crer sem praticar as boas obras e obedecer aos ensinamentos de Cristo não é suficiente para a salvação. O que levou Lutero ao querer justificar a sua heresia de que basta a fé para a salvação, sola fide, e não incluir com outros documentos esta carta na sua versão da Bíblia, versão esta que, por sua vez, sola Escritura, alegou ser fonte única da palavra de Deus, ignorando a tradição que necessariamente a precede e justifica. Flávio Josefo, famoso historiador romano, registrou que o sumo sacerdote judeu Anano, filho de Anás, aproveitando o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor, decretou em 62 a pena de morte por lapidação para São Tiago Menor, na época já muito idoso. As relíquias de São Felipe e de São Tiago Menor foram sepultadas na Basílica dos Santos, 12 Apóstolos em Roma, inicialmente dedicada somente a eles. Por este motivo, sua festa é celebrada no mesmo dia, dia 3 de maio, festejamos São Felipe e São Tiago Menor. Façamos agora uma reflexão sobre São Felipe e São Tiago Menor. Consolador é vermos que nossos altos e baixos na vida espiritual têm paralelo na conduta dos próprios apóstolos. Por exemplo, a grandiosa primeira atitude de São Felipe e para com Jesus de segui-lo imediatamente e abandonar tudo ou mais. Seguiu-se a posterior repreensão de que há tanto tempo que convivo convosco e ainda não me conheceis de fato. Somos verdadeiramente capazes de gestos generosos, mas há quanto tempo nós, a grande maioria dos católicos, convive com o Cristo na oração e Eucaristia, mas não o conhece realmente, pois sequer lembramos das suas obras que devemos imitar na caridade com o próximo, ou, ao menos, perseveremos e cresçamos como os apóstolos, que mesmo nas suas misérias humanas
contando com a infinita e misericordiosa bondade de Deus, escolheram por Ele, apesar de tudo. Só assim seremos irmãos de Cristo, da sua família, semelhantes a Ele, não de aparência, mas na aparência. A vida interior e exterior de resoluta caridade, parentesco, entende-se como parecer por laços de íntima união. Te convido agora a fazermos juntos a oração dedicada a São Felipe e São Tiago Menor. Vamos lá? Minha oração. Senhor, nosso Mestre e Pai, concedei-nos pelos exemplos e intercessão de São Felipe e São Tiago Menor, seguir-vos como eles o fizeram, testemunhas do vosso amor a ponto de vos dar a conhecer pelo convívio direto convosco, pois queremos morrer para uma vida sem obras concretas de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora, a Virgem Maria, vossa e nossa Mãe também. Amém. São Felipe e São Tiago Menor, rogai por nós. São Felipe e São Tiago Menor, rogai por cada pessoa que está ouvindo esta oração neste exato momento, onde essa pessoa estiver e está necessitando de um milagre urgente. Orai e rogai para que possa ser alcançado. São Felipe e São Tiago Menor, orai e rogai pelas famílias que são abandonadas, para que as outras pessoas possam alcançar o céu. Que assim seja. Amém.